Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Eu acho que todos nós temos visto esse vale nesses dias na televisão, né? Eu penso que quando o profeta Ezequiel viu o vale, era mais ou menos o que nós temos visto nesses dias, passando na televisão em Brumadinho, naquela região ali do córrego do Feijão. Ezequiel 37:1 diz: veio o Espírito sobre mim, a mão do Senhor sobre mim, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar sobre eles. E eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. Porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Diga comigo: mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me ordenou, e então o espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé um grande exército em extremo. Amém. Durante todo o mês de janeiro, eu tenho falado sobre esse assunto com vocês, e vocês já estão cansados de saber do contexto histórico, que Deus leva o profeta a um vale imenso, e ali estavam cheios de ossos, e os ossos estavam secos, e Deus manda o profeta profetizar, e o profeta profetiza sobre os ossos, e há um milagre, e aqueles ossos começam então a estender nervos, carne, e depois ele ora e profetiza ao Espírito, e o Espírito entra neles. O Espírito não é o Espírito Santo, até aqui não, depois é o Espírito Santo, mas até aqui não, é o Espírito do homem que entra dentro deles, e eles então começam a reviver. Bom, eu quero falar o que acontece quando eu profetizo ao meu espírito. Essa é a palavra de hoje. Algum tempo atrás eu preguei que nós somos corpo, alma e espírito. Eu falei sobre isso e dei um estudo muito aprofundado sobre isso. Foram alguns domingos, não me lembro o mês, se foi novembro ou outubro, mas se você entrar no YouTube, você vai ter acesso a essas mensagens. A Bíblia diz: profetizei como se me deu a ordem. Como se me deu a ordem. As coisas começaram a acontecer quando o profeta se dispôs a obedecer aos comandos de Deus, ao modus operandi de Deus, à voz de Deus, a ordem que o Senhor estava dando a ele. Sabe, Deus nos dá ordens, Deus nos dá palavras, e coisas começam a acontecer na nossa vida quando nós aceitamos essas ordens de Deus, quando nós aderimos à palavra de Deus, quando nós estamos em concordância com a palavra de Deus. Eu não sei se você já viajou e se hospedou em algum hotel, e quando a gente entra em um hotel, e logo que a gente faz ali o check-in,
Eles então nos dão uma senha da internet. E quando você chega no quarto, você então vai acessar a internet. Só que quando você entra ali pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador, para ter acesso à internet, você é direcionado para uma página. E nessa página há um termo de concordância. E ali há várias cláusulas. Você preenche o seu nome, o número do seu quarto, e você tem que marcar se você está em concordância com os termos da operadora. E uma vez então que você preenche e dá o ok, você passa a ter acesso ao Wi-Fi daquele hotel. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque com Deus não é muito diferente. Se você quer ter acesso a Deus, se você quer ter acesso à provisão de Deus, às bênçãos do Senhor, a receber mais de Deus e a ter experiências profundas com Ele, você precisa aceitar os termos de condições que Ele impõe sobre eu e você. Se você não aceita os termos, você não tem acesso ao Wi-Fi de Deus. Você não tem conexão com o Senhor. A conexão vem pela obediência. A conexão vem pelo obedecer a palavra de Deus. A conexão vem pelo se comprometer com aquilo que Deus tem para a sua vida. O compromisso de Deus para com você. Um dos milagres mais fortes que eu já experimentei nessa questão de compromisso com Deus, eu vou me segurar para não emocionar, mas eu me lembro que eu estava ali onde era a cabine de som, e não tinha aquela cabine de som ainda, não havia piso nessa igreja. Esse altar era de cimento, e aqui nesse lugar havia um tanque de batismo. Quem é dessa época? E eu me lembro que um irmão, era mês de junho, me recordo como se fosse hoje, porque era próximo do aniversário da cidade, 2 dias antes, dia 4 de junho. E um irmão chegou e disse, ele me ligou e disse: pastor, eu queria muito conversar com você, você me atende? Eu falei: te atendo, estou aqui perto da igreja, vem cá, vamos conversar. E ele chegou para mim e disse: pastor, eu estou muito triste, mas o que está acontecendo? E ele disse: olha, sabe, eu sou casado há tantos anos e estou me envolvido com tanta coisa aqui na igreja, trabalho com os casais da igreja e minha esposa, e tudo que eu queria era que Deus me desse um filho. Eu queria tanto um filho, e nós já tentamos e não deu certo. Eu coloquei a mão no ombro daquele irmão, eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei: você me disse que tem 10 anos que você está na igreja, e eu te faço uma pergunta: você é batizado? Aí ele, como que meio triste, baixou a cabeça e disse: não, eu ainda não batizei. Eu virei para ele e falei assim: mas como que você está na igreja há 10 anos e você não batizou? O que te impede de batizar? O que te impede? O que está acontecendo? Não tem nada que me impede. Eu fui dar uma palavra para ele. Eu não esqueça disso. Eu estava sentado ali numa cadeira branca, e ele também. Eu disse: Deus tem compromisso com quem se compromete com Ele. E aquele irmão então falou assim: pastor, que dia que vai ter batismo? Eu falei: depois da manhã. Só me batiza? Eu falei: batizo. Ele disse: então me faz um favor, não fala para minha família não,
porque eu vou fazer uma surpresa para eles. E no dia 6 de junho, quando nós chegamos aqui para fazer o batismo, ele tinha convidado a família toda e eles vieram no culto. E nós batizamos, e quando ele subiu aqui, que eu chamei pelo nome, eu disse: Nelinho. Foi um susto para a família, uma surpresa muito grande, porque ele decidiu naquela noite. Naquele dia o Nelinho foi batizado. Uma semana depois, ou 10 dias depois, ele me liga e diz: pastor, eu estou te ligando para falar que a Elisa está grávida. E hoje nós temos o Davi. O Nelinho foi um amigo mais chegado que um irmão, que o Senhor aprove levá-lo. Mas a minha pergunta é: o que te falta para você batizar? O que te falta? O que Deus está falando com você para você assumir um compromisso? Que tipo de compromisso? Talvez o Espírito Santo está falando para você ser um líder de célula e você resiste. Talvez o Senhor está falando para você ser um obreiro nessa igreja, você resiste. Sabe o quê? O quê? Qual é o termo? Qual é a condição? O que está te faltando para você assinar esse compromisso com o Senhor? Talvez algumas coisas não aconteceram com você ainda, porque falta da sua parte uma decisão mais forte para com Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 43. Sabe, nós estamos vivendo um tempo muito profético. Eu gosto muito dessa passagem, porque num determinado momento, no capítulo 43, no versículo 18, o Senhor diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não entendeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar a beber o meu povo, ao meu eleito. Deus está dizendo no versículo 18, Deus está dizendo: olha, esqueçam as coisas que passaram, esqueçam as coisas antigas, esqueçam elas, esqueçam essas coisas, porque eu estou fazendo uma coisa nova, e agora sairá a luz. Vocês não estão compreendendo, vocês não estão entendendo. É como se Deus estivesse falando assim: ei povo de Israel, ei povo de Israel, acorde, eu estou fazendo uma coisa nova. Esqueça as coisas passadas. E quando eu digo coisas passadas, eu não estou falando da tristeza, eu não estou falando da amargura, eu não estou falando dos problemas, eu estou falando dos milagres. É como se Deus estivesse falando assim: ei, esqueça aquela história de mar vermelho se abrindo, esqueça aquela história de água saindo da pedra, esqueça aquela história de maná caindo do céu. Eu estou fazendo uma obra nova agora. Eu estou fazendo algo novo na vida de vocês. Eu não vou tirar vocês do deserto, eu vou fazer um rio brotar no deserto. É isso que Deus está dizendo. E o Senhor fala: mas vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Sabe, o maior desafio na vida cristã é entender. Diga comigo: o maior desafio na vida cristã é entender. Uma outra tradução vai dizer: eis que eu estou fazendo algo novo, vocês não estão percebendo? Meu irmão, o seu maior desafio como cristão é entender o
que Deus está fazendo com você. É perceber o que Deus está fazendo com você. Porque senão a onda passa e a gente perde o time. Alguns anos atrás o Espírito Santo me deu uma visão de um circo. Uma metáfora, ele falava comigo daquele trapézio que o trapezista, ele então começa a balançar ali, e o outro trapézio de lá, e ele tem que encontrar o time certo, o tempo certo, para saltar aquele trapézio e pegar o outro. O maior desafio da vida cristã é entender o tempo de Deus, é entender o cromos de Deus na nossa vida, é perceber o que Deus está fazendo com você. Talvez você olha e diz: sabe, minha vida está ruim, minha vida está tão ruim, minha vida está tão vazia, minha vida sei lá o que. Mas existe uma obra de Deus brotando dentro de você, e Deus está falando, você precisa perceber isso, porque senão ela passa. É como a onda daqueles surfistas. Não sei se você já viu, você já foi ao litoral, a um lugar de ondas muito fortes, e eles ficam todos ali, nadando, deitados ali em cima da prancha, e de repente vem uma onda, e eles então começam a nadar. O Lila estava surfando, né, Lila? Fiquei sabendo que você é surfista. Depois você vai dar uma aula para nós, como é que surfa. E aí, você não pode perder o tempo, porque a onda passa. E se você não pegar o tempo, ela vai, e depois demora para vir outra onda. Esse é um tempo profético da parte de Deus. Mas pastor, o que eu preciso fazer para conseguir isso? Salmo 25:14 nos ensina. Você precisa ser íntimo de Deus. E o Salmo 25, versículo 14, a Bíblia diz que a intimidade do Senhor não é conselho. A tradução original é: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor, numa outra tradução, vai dizer: é para aqueles que o respeitam. Você quer ser íntimo de Deus? Comece a respeitar a Deus. Mas como é que você vai respeitar a Deus se você não respeita nem a você mesmo? Existem pessoas que dizem: eu preciso amar o meu próximo. Só que eles esquecem que Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você não ama você mesmo. Se você amasse a você mesmo, você não comeria as coisas que você come, não beberia as coisas que você bebe. Você sabe de uma coisa? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você não respeita você mesmo, nem as outras pessoas passam a te respeitar mais. Porque você não tem disciplina, você não tem horário. E aí as pessoas perdem o respeito para com você. Por quê? Porque você não se respeita. Você não descansa, você não para, você não se cuida, você não respeita você. Se você não respeita você, obviamente você não vai respeitar o próximo, porque o princípio de respeitar o próximo é me respeitar ou me amar como eu amo a mim mesmo. A intimidade do Senhor é para aqueles que o respeitam. Deus fez toda essa situação em Ezequiel capítulo 37 para mostrar uma coisa para você e para mim, que Deus queria ali, mostrou um vale de ossos secos, e de repente o Senhor vem e transforma aquele vale de ossos secos em um grande e poderoso exército ali. Mas Deus fez isso para quê? Para quê? Deus fez isso para mostrar muitas coisas, das quais eu tenho falado ao longo desse mês, mas uma importante é: Deus quer mudar o nosso ambiente. Diga comigo: Deus quer mudar o meu ambiente. Deus quer mudar o ambiente. Deus quer mudar o ambiente aonde você está. Mas para isso Ele precisa de você.
E quando se fala de ambiente, a gente lembra de temperatura. E quando a gente lembra de temperatura, a gente lembra de uma coisa chamada termômetro. Mas ao mesmo tempo que eu lembro do termômetro, eu também lembro do termostato. Termômetro é aquele aparelho que simplesmente mede a temperatura e mais nada. Termômetro só diz está quente, termômetro só diz está frio. Mas o termostato não. O termostato é aquele aparelhinho que tem dentro da nossa geladeira, que quando a geladeira está muito fria, ele aciona a geladeira e ela para e começa a descongelar. E quando ela está ficando quente, ele aciona sozinho, ele faz a leitura do ambiente e ele volta a fazer a geladeira gelar. Deus não te chamou para ser termômetro no ambiente onde você está. Deus te chamou para ser termostato. Deus te chamou para ser alguém que chega e muda a temperatura. Deus te chamou para ser alguém que chega e muda o ambiente. Deus te chamou para ser alguém que chega no vale de ossos secos e diz: ossos secos, venham reviver. Deus te chamou, Deus te plantou num lugar. Pastor, onde eu estou é extremamente problemático, extremamente complicado, um lugar extremamente difícil. Deus te colocou ali, porque Ele sabe que você é termostato para mudar a temperatura daquele lugar. Amém? Mas é interessante isso. Por que Deus quer transformar o ambiente? Sabe por quê? Porque o ambiente, ele precisa ser transformado, para que você possa produzir, para que você possa dar o seu melhor, para que você possa ser a melhor versão de você mesmo. E você não vai conseguir ser em qualquer ambiente. Existem plantas que, se você colocar num ambiente, ela prospera. Se você pega aquela planta e leva ela para um outro ambiente, ela morre, porque o ambiente não é favorável. Quando Jesus foi a Nazaré, a Bíblia diz que Jesus não operou muitos milagres ali, porque o ambiente era um ambiente de incredulidade. Em Marcos, se não me engano, no capítulo número 8, dos versos 22 ao 26, Jesus cura um cego. Mas como que Jesus cura esse cego? O cego estava numa aldeia, e Jesus então vai em direção ao cego, pega na mão do cego e o leva para fora da aldeia. E lá de fora da aldeia, Jesus ora por ele e pergunta o que vês. Ele diz: eu vejo homens como árvores que andam. Jesus ora novamente por ele e ele diz: agora eu vejo perfeitamente. E Jesus dá uma ordem para ele. Jesus diz assim: não volte para a aldeia, não volte para a aldeia, não volte. Jesus tira ele do ambiente, leva para um outro ambiente, e ao operar um milagre nele, diz: não volte para aquele ambiente. Em Marcos capítulo 5, versículo 40, vocês têm esse texto aí para colocar, mas se tiver, me coloque, por favor. Sabe, Jesus é chamado para orar para uma menina que havia morrido. E quando ele chega na casa, ele diz: olha, ela dorme. E as pessoas que estavam ali naquela sala começam a rir de Jesus. E Jesus então diz para elas, para as pessoas: saiam daqui, todo mundo para fora. Jesus colocou eles para fora da sala, e Jesus então ora e ressuscita aquela menina. Foi um milagre tanto, mas aquelas pessoas precisaram sair da sala. Existem milagres que só vão acontecer na sua vida. Existem milagres que só vão acontecer na sua vida quando você tirar determinadas pessoas da sua sala. Existem pessoas que estão na sua sala, existem pessoas que estão no seu convívio, existem pessoas que estão com você, que nada mais fazem
a não ser o que? Rir da sua fé, zombar da sua fé. Jesus tirou aquelas pessoas para fora da sala e o milagre aconteceu. Eu te pergunto, o que você precisa tirar da sua sala para que o milagre aconteça? Ambiente é extremamente fundamental. Em Gênesis, quando Ló e Abraão, seu tio, Abraão, tio de Ló, houve uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de ovelha de Abraão, e Abraão disse: Ló, se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher ir para o norte, eu vou para o sul. Onde você quer ir? Não podemos caminhar mais juntos. Ló então diz: eu quero ir para as campinas. Ele olhou a terra mais produtiva, ele olhou o vale de Sodoma, e a Bíblia diz então que Abraão foi para os carvalhais de Mamré. Quando você olha para essa situação, Abraão estava em prejuízo, porque o lugar aonde Abraão estava não era um lugar muito legal, a terra não era muito boa. Ló foi para um lugar muito bom, a terra era boa, o comércio estava ali, a cidade estava do lado. Mas Ló foi para um ambiente muito ruim, um ambiente promíscuo, um ambiente que estava tomado pela promiscuidade, aonde Deus já havia dito que destruiria aquelas cidades, Sodoma e Gomorra, por causa do pecado, da imoralidade daquelas pessoas. E Ló vai para aquele ambiente e leva sua esposa, suas filhas, e elas crescem ali. É estranho isso, porque quando ele leva a sua família para lá, ele começa então a contaminar sua família. Sua família é contaminada pelo ambiente de Sodoma, sua família é contaminada pelo ambiente de Gomorra. A família começa a ficar contaminada com aquilo. Chega o dia então do juízo de Deus se abater sobre Sodoma e Gomorra. E agora Ló tem uma palavra do anjo para sair dali. E quando ele então resolve sair dali, a ordem era: não olhes para trás. E a mulher de Ló, quando ela saiu dali, ela olhou para trás. Ela olhou para trás. Sabe o que aconteceu com ela? O quê? Ela se transformou numa estátua de sal. É justamente isso que acontece com quem olha para trás. Se você ficar preso ao seu passado, você vai ficar paralisado como uma estátua de sal. Você já brincou de estátua quando era criança? Estátua. Já brincou? Não. Os meninos aí, essa turma aqui, quem é que já brincou de estátua? Levanta a mão, levanta a mão, levanta. Ah, aleluia, que bom. Estátua, parado. Mas por que ela se transformou numa estátua? Só porque ela fez isso. Mas não foi apenas um movimento da cabeça, foi um movimento do coração. O coração dela estava contaminado por aqui. Aquele ambiente havia contaminado o coração dela. Por isso ela quis voltar atrás. Toda pessoa que vive olhando no retrovisor da vida, toda pessoa que olha para trás no retrovisor da vida, essa pessoa vai ficar paralisada. Enquanto você não olhar para frente, para o seu destino, para o teu foco, para onde Deus está te chamando, você vai ficar paralisado. Mas o pior acontece ainda. Ele foge para as montanhas, se não me engano, de Moabe. E ali nas montanhas, suas duas filhas, uma combina com a outra. Olha, vamos dar bebida para o nosso pai, vamos dar muito vinho para ele, e quando o nosso pai estiver embriagado, nós vamos transar com ele, e nós vamos ter filhos com ele. E assim fizeram. Embriagaram Ló. E quando Ló estava embriagado, suas filhas se deitaram com ele. A pergunta que eu faço é: aonde aquelas meninas aprenderam aquilo?
Aonde? Aonde? Não é difícil de saber, é muito fácil de saber. Eu posso te dizer, sabe aonde foi? No ambiente de Sodoma, assistindo a Rede Globo de Sodoma. Estava lá ligada na Globo. Meu irmão, eu e você temos que tomar cuidado para o ambiente que nós estamos levando nossos filhos. É inimaginável que um cristão de verdade assista aquela porcaria de Big Brother. É inimaginável que você deixe aquele esgoto de Sodoma e Gomorra entrar dentro da sua casa. É inimaginável isso. Não dá para acreditar. Sabe, a pergunta é: o que você está colocando dentro da sua casa, que está contaminando a sua família? Depois não reclame daquilo que você mesmo construiu, quando sua casa se transformar num vale de ossos secos. Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe, uma coisa é eu ir à roda dos escarnecedores, mas hoje há muitos meios de você trazer a roda dos escarnecedores para dentro da sua casa. Eu vou te ser sincero, se você está assistindo Big Brother, eu quero orar por você por libertação. Eu vou pedir para ficar umas 3 pessoas atrás de você, porque você vai cair, vai dar problema. Não dá para acreditar, irmão. Não dá. E não é só isso não. Um monte de coisa que você às vezes está metendo dentro da tua casa, e aí você fala: oh Deus, o que está acontecendo comigo, Senhor? Eu não sei, minha vida financeira, o meu casamento, o meu filho está rebelde, minha filha não sei o que, e tá. Mas você está colocando o esgoto de Sodoma e Gomorra dentro da sua casa. E depois você não tem autoridade para tirar o seu filho da roda dos escarnecedores, porque indiretamente foi você quem colocou ele lá dentro, e você não percebeu isso. Mas não é só o Big Brother Brasil. Existe muita coisa dentro das redes sociais. Sabe, irmão, eu vou te falar uma coisa. Às vezes eu fico vendo um homem de papo com mulher aí no WhatsApp. A única mulher que eu bato papo no WhatsApp é minha esposa. Aliás, para te falar a verdade, até nós não temos conversado muito pelo WhatsApp também. E aí fica. Sabe, por favor, me faça entender isso. Por que a sua esposa não pode saber a senha do seu celular? Por que seu marido não pode saber a senha do seu celular? O que tem lá? O que está escondido lá dentro? Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma palavra que ela é uma linha fina. Ela é muito fina. Ela é da grossura, da espessura de um fio de cabelo. Fina. Mas ela é muito forte. Ela é capaz de sustentar um prédio desse. Essa linha tênue se chama confiança. Confiança. Ela é fina, mas ela é forte. Ela segura muita coisa. Mas se ela arrebentar, para reconstruí-la, não é do dia para a noite. Nós somos cristãos. A Paulo fala que nós somos uma carta aberta. Sabe, nós não podemos ter segredo com nada. Quando eu digo segredo com nada, eu estou falando justamente nessa questão de marido, mulher. O que eu posso dizer? Não transforme sua casa em um chiqueiro. Não transforme sua vida. Não baixe o padrão. Não baixe. Porque mais cedo ou mais tarde
a conta chega. Gálatas 6 vai dizer: aquilo que o homem semear, ele vai colher. Mas eu adianto um pouco mais e vou para um ponto extremamente importante, que é o versículo 14 de Ezequiel 37, quando naquele momento ali, Deus dá uma palavra para ele e diz: profetiza, filho do homem, profetiza o Espírito, profetiza o Espírito. E ele então profetiza ao Espírito. Versículo 9, profetiza ao Espírito. Vamos aumentar o nível. Profetiza ao Espírito. Sabe, nesse momento aqui, tudo poderia parar e já era um grande milagre o que Deus estava fazendo ali. Mas existe algo muito interessante quando eu profetizo ao meu espírito. É extremamente importante eu entender isso. Eu preciso profetizar ao meu espírito. Eu te dou uma dica: quando você se levanta pela manhã, antes de sair de casa, aliás, eu vou te dar um exercício hoje. Comece a fazer uma lista das promessas bíblicas que Deus tem para você. Faça uma lista das promessas, e depois você pega todas as promessas de Deus, e quando você se levantar, você começa a dizê-la uma a um para você. Eu posso todas as coisas que me fortalecem nesse dia. Se Deus é por mim, quem será contra mim nesse dia? Eu sou mais do que um vencedor nesse dia por meio daquele que me amou. Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, e eu sei que todas as coisas me serão acrescentadas nesse dia. Você está alimentando o seu espírito, você está profetizando ao seu espírito, porque você precisa fortalecer o seu espírito. Gálatas capítulo 5, 17 diz que é uma luta entre a carne e o espírito e a carne, e um luta contra o outro. Alguém disse que dentro de nós existem dois leões famintos, um querendo devorar o outro, e vence o mais forte, e o mais forte é aquele a quem você mais alimentar. E a minha pergunta é: você tem alimentado mais a sua carne, ou você tem alimentado mais o seu espírito? Qual dos dois tem sido mais alimentado? Você tem uma grande oportunidade. Amanhã começa um processo de alimentação do espírito. Amanhã nós começamos essa semana de 7 dias de consagração, 7 dias de oração, de intensos, de alimentar o nosso espírito, de nos fortalecer. Para mim, um dos maiores privilégios em ser filhos de Deus é penetrar no reino aonde Deus está e chamar à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Romanos 4:17. É isso que nós vamos fazer durante esses 7 dias aqui: chamar à existência aquilo que não existe como se já existisse. Nós vamos orar intensamente por isso. Mas eu também alimento o meu espírito e fortaleço o meu espírito quando eu me abençoo. Diga comigo: quando eu me abençoo. Isaías 65:16. Achou Isaías 65:16? Isaías 65:16 vai dizer assim: sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará, e aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará, porque estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas aos meus olhos. Diga comigo: aquele que se abençoar. Diga: aquele que se abençoar. Põe a mão na sua cabeça e diga assim: eu me abençoo. Diga com fé: eu me abençoo. É isso que Deus nos chama, a nos abençoar, a lançar palavras de bênção sobre a nossa vida.
nenhuma palavra nessa terra tem tanta autoridade sobre a sua vida como a sua própria palavra. Agora, se você já se levanta se amaldiçoando, se você já se levanta xingando, se você já se levanta falando de coisas negativas, já falando de coisas, isso não vai dar certo, isso não vai sei lá o que, profetize sobre o seu futuro, chame a existência as coisas que não existem como se já existissem. Entre no estacionamento e veja o estacionamento lotado de carro, mas diga: eu tenho certeza, o Senhor preparou uma vaga para mim aqui. Entre no restaurante e tem uma fila enorme para comer, e você já diz: mas tem uma mesa que já foi separada para nós, fique tranquilo, nós vamos nos assentar. É você se abençoar, é você olhar para a sua situação, olhar para a vida e dizer: Deus tem o melhor para mim. Palavras são espírito e vida, disse Jesus. Disse Jesus. Palavra que você fala é espírito e vida. Então fale vida e não morte. E aí eu caminho para o fim, falando sobre Joel. Quando Joel, ele está ali em um determinado lugar, os homens estavam ébrios, os homens estavam bêbados, os homens, porque eles haviam perdido suas famílias, haviam perdido tudo que possuíam, e eles estavam embriagados, eles estavam bebendo para esquecer as mágoas. E ali naquele contexto, Joel diz assim: Deus está falando conosco: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, devorador, destruidor. Deus estava devorador, Deus estava falando com ele. Só um profeta olha para uma cidade em caos e diz: o melhor de Deus ainda está por vir. Só um profeta anda no vale de ossos secos e diz vida sobre esse lugar. Deus te chama no espírito de profeta. Mas antes que Joel fizesse tudo isso, no capítulo 2, no versículo 15, versículo 16 e 17, esse texto diz assim, aí na tela deve estar escrito, Joel 2, 15 e 16, vai dizer assim: tocai a trombeta em Sião, santificai em jejum, convocai uma assembleia solene. Diga comigo: tocai a trombeta em Sião. Diga: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Diga: convocai uma assembleia solene. A assembleia solene está convocada, começa amanhã às 5 da manhã. Você quer fazer parte da restituição de Deus? Você quer experimentar o melhor de Deus para a sua vida? A trombeta está sendo tocada nessa noite. Venha, venha. Nós estaremos aqui em oração, nós estaremos aqui buscando ao Senhor. Não falte nenhum dia. Pastor, eu não posso vir de manhã. Vem à noite, 7:30 da noite. Venha orar conosco. Eu posso dizer uma coisa: ambientes de milagres são criados. Diga comigo: ambientes de milagres são criados. Então venha criar o seu ambiente de milagre essa semana. Então venha criá-lo através da oração. Quando Davi tocava a harpa, Saul, que estava endemoniado, ele era liberto. Por quê? Porque há poder no som que nós emitimos. Então nós vamos liberar sons de adoração, profetizar sobre a sua vida sons de vitória, porque quando você controla os sons que saem da sua boca, você controla o ambiente. A fé funciona por comando de voz. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Curva a sua cabeça.